acompanhando o quali, o que aconteceu? O Franco Colapinto, pra mim, continuou fazendo o que estava fazendo no final de 2024. Sim. Um piloto que teve 9 GPs no ano passado na Williams, teve uns 5 primeiros GPs muito bons, só que os 4 últimos, de 3 dos 4 ele acabou batendo, ou seja, um piloto rápido, mas que é aquela questão que a Lai estava falando do segundo carro da Red Bull. Os pilotos são rápidos, mas eles vão tentar ultrapassar os limites do carro. E há uma linha muito tênue entre você ser um cara muito rápido e chegar no limite do carro e rodar, bater, porque você foi além desses limites. Então, para mim, o Colapinto fez o que ele estava fazendo no final do ano passado, bateu no quali, ele ainda acabou indo para o Q2, porque ele já tinha marcado um tempo bom, mas acabou batendo no final do Q1. E o que ela estava comentando é que o pai de Franco Colapinto, de Jack Dohan, Mick Dohan, fez um story no seu Instagram com uma foto da batida do Franco Colapinto e colocou em cima assim, very impressive, que é tipo, muito impressionante, e vários emojis de risada. Mick Dohan, que foi campeão da MotoGP, você estava comentando. 3 vezes isso, campeão de MotoGP, um baita de um piloto. E assim, gente, vale comentar aqui que, assim, às vezes as pessoas estão muito empolgadas com a chegada do Colapinto, né? E, assim, a gente deve entrar mais a fundo, mas vale dizer que isso teve uma mudança nessa conversa aí, dada pelo coisa ruim do Briatore? Briatore, né? Porque, gente, eu chamo ele de coisa ruim, tá? Eu nem gosto de falar o nome dele para não invocar a entidade aqui no programa, tá? Aquele baixo aqui. Aquilo ali, velho, aquilo ali tem um pacto ali, ó. Entendeu? Mas, enfim... quando foi anunciado, as pessoas acho que não se atentaram a esse detalhe no próprio anúncio feito do anúncio do Colapinto, que o Colapinto teria confirmado 5 corridas. Ele já mudou esse discurso durante o fim de semana, em algumas entrevistas, mas isso é um ponto de destaque que, querendo ou não, ele também falava que não existia essa conversa com o Dohan, entendeu? E isso, gente, você já sentar, né, num cockpit ali, já numa pressão de substituir um piloto que não entregou resultado, e já chegar com um prazo de validade, a Red Bull tá moendo o piloto, mas a Alpine não tá muito longe disso também, não. Tá na mesma linha, as duas equipes estão indo na mesma toada, que como a Laís comentou, é o mínimo que eu esperava do Briatore como chefe de equipe. Você que acompanhou o último GP de Miami, nesse meio tempo até o GP agora de Imola, a gente teve tanto a saída do Dohan e a entrada do Colapinto, como a gente estava comentando, como... uma das coisas mais inacreditáveis, mega negativamente falando, que foi a volta, assim, ele já estava ali, mas a volta oficial, falaram que era temporária, mas eu acho que vai ficar desse jeito, que é o Briatore como chefe de equipe. O golpe de Estado aconteceu na Fórmula 1, gente. Vocês acham que não? Pois o homem deu o jeitinho dele, eu falo isso desde quando ele voltou como que ele era consultor. Que já foi bizarro, eu falei, inacreditável. gente, esse homem vai se articular, ele vai se articular para tomar o lugar. Golpe de Estado, entendeu? Eu falo, o homem tá ali, ó, pacto, viu? Tá vale colocar mais uma visão aqui, que ele tem muita, mas muita moral dentro da Fórmula 1, com os outros chefes de equipe, dentro da própria Alpine, que era Renault quando ele estava lá, começou como Benetton, depois virou Renault. Então ele já é campeão, né? De 3 vezes como construtor e como piloto 4 vezes. Então ele é um cara que já foi muito competitivo, um vencedor, né? Competitivo não, foi vencedor na Fórmula 1, mas o famoso Singapore Gate manchou a carreira desse cara. Ele chegou a ser banido, né? Importante Exatamente. dizer, gente, que a situação do Singapore Gate, para quem tá chegando no esporte há pouco tempo, não sabe, o Singapore Gate foi uma investigação dos maiores escândalos que já aconteceu dentro da Fórmula 1, que envolve o título de 2008, objeto de disputa judicial de Felipe Massa contra a Fórmula 1. Né? Que está rodando ainda. Que está acontecendo ainda, já tem acho que até audiências já determinadas. Se eu não me engano, é em outubro. Em outubro. No caso, ele determinou que outro piloto brasileiro batesse em uma volta, se eu não me engano, foi na 4ª ou na 8ª volta. Foi bem no começo da corrida. Que ele batesse de propósito para provocar aí uma paralisação, um safety car,
E com isso, o Fernando Alonso, que tinha trocado os pneus logo na volta anterior, conseguisse vencer a corrida. E reabastecesse naquela época. E reabastecer também. E nesse processo, quem estava liderando a prova era o Felipe Massa, que foi prejudicado. A Ferrari errou também. A Ferrari erra desde aquela época, tá, gente? Não é novidade. Ela errou lá. De hoje. E além disso, teve a situação de que se tivessem anulado essa corrida, o Felipe Massa teria ganho, né, o campeonato. E esse é o objeto da disputa. E então o homem voltou, né? E a hora que ele voltou, eu falei, não é possível. Mas, gente, ele é altamente defendido por todos os chefes de equipe. Estava no jantar dos chefes de equipe essa semana. Se vocês assistem Drive to Survive, tem um episódio, quando ele é anunciado que ele está voltando, né? Os próprios Christian Horner, Toto Wolff, o pessoal da McLaren, todo mundo. É que a gente, né, foi muito prejudicado com, né? Diretamente prejudicado. Diretamente, como 2 pilotos brasileiros foram diretamente prejudicados, envolvidos na situação. E assim, né, gente? Onde tem o dedo do homem, tem trambicagem. Bom, aconteceu de novo, né? Porque a Mercado Livre já estava com a publi pronta do anúncio. É isso aí. Entendeu? Então, a gente já sabia que ia acontecer. Com certeza, eles já tinham alinhado. A gente soube da notícia naquele momento, mas já estava meio... A gente já sabia, né, amigo? Desde a pré-temporada. Já estava meio que esquematizado e eu fiquei pensando numa coisa, só para a gente fechar esse tema Briatore e para a gente ir pro GP de hoje, que ele tem uma boa relação, como a Laís comentou, com os outros chefes de equipe. Só que ali, gente, tá tudo no mesmo bolo ali. Não tem um que salve ali também. Não tem um que sobrevive então eu fico na dúvida. Será que todo mundo gosta dele? Fica a pergunta aí, ó. Se você estiver assistindo no YouTube depois, deixa nos comentários. Será que ele tem uma boa relação mesmo e todo mundo gosta dele, do Briatore? Ou será... Que é medo? Será que é medo? Será que ele sabe alguma coisa de todo mundo? E aí todo mundo fica assim, ó. Olha, você levantou um ponto interessante. Acho melhor eu não ir contra o Briatore, não, porque senão ele vai revelar essa coisa. Ele pode jogar essa coisa minha aqui. Vale lembrar que ele sempre também foi empresário de piloto, né? Inclusive, não sei se ele é ainda, mas por muito tempo foi empresário do Alonso. Vários pilotos que chegaram. Diz a lenda que ele é empresário do Doha, não tá dando muito certo. Então. Ele é super best do Alonso. Inclusive, o Alonso foi inocentado, foi declarado como se não soubesse de nada. Mas o Alonso também, gente. Eu sou, assim, eu amo o Alonso, gente. Sou defensora dele mesmo quando ninguém defendia. Assim, mas ele também tem um dedo ali nas coisas erradas. Tudo que aconteceu errado, ele estava de alguma forma envolvido. Então... ele foi inocentado na época do Singapore Gate, foi considerado que ele não sabia da situação, o que eu acho difícil, falando aqui abertamente, eu acho bem impossível ele não saber e aceitar ir pro box com 4, 8 voltas, né? Sem questionar muito. Sem questionar. Mas ele é vítima da circunstância, entendeu? Exato. Também gosto do Alonso, mas eu acho que ele sabia, sim. Você acha que o Alonso sabia, Léo? Com certeza. Todo mundo sabe, né? A gente não precisa entrar em outros casos fora do automobilismo, mas tudo que acontece de errado, todo mundo tá sabendo de tudo. Não tem dessa de não saber de nada, né? Ainda mais quando o antônimo de prejudicar é o quê? Como é que é? Favorecer. Isso, favorecê-lo na pista. Eu gostei do antônimo. Você viu? Gastou o dicionário. Alô, professora Anabel, muito obrigado. E já que vocês falaram da corrida de hoje, gente, eu vou ser bem honesta para vocês. Eu prefiro muito mais a classificação quando a gente tem em Imola, que são algumas pistas europeias tradicionais, que a gente sabe que acaba que o quali é mais legal do que a corrida. Mas como bem trouxe no nosso GP por 1 minuto, o Léo comentou... Surpreendeu. Assim, a gente precisou orar. O pessoal que estava orando por um safety car, um negócio assim, sim. Mas foi um excelente... Oramos pelo caos? Oramos pelo caos, sim. Inclusive, recebi aqui, ó. Vamos ver a largada? Vamos ver a largada? Recebi aqui. Que largadaça, hein, meus Já amigos? Me chamaram aqui pra colocar a largada pra gente voltar a falar do menino Franz, que largou bem demais. Mas, ó, a hora que ele largou, eu falei, nossa, o Verstappen parece tão assegurada, mas ele ficou um pouquinho atrás, né? Ele se poupou pra fazer o mergulho, gente. Genial. Genial. Ele lembrou, Laís. Ele lembrou do aniversário. Ele lembrou do aniversário da Laís. Putz, o aniversário. Olha lá, ó. Gente, que largada sensacional. Não, mega largada. Vale lembrar também, acho que o Piastri tá mais preocupado com o Russell atrás dele do que, provavelmente, o
o Max, que ficou um pouquinho mais atrás. Então ele meio, acho que me livrei. Mas nessa, o famoso... Foi um bom xadrez mergulhão do Verstappen. Pelo Verstappen. Foi muito bom. E inacreditável, né? Como o Verstappen mergulhou e de uma maneira limpa, porque a gente lembra de 2021 que ele e o Hamilton, os dois também ali, os dois, cada um era, eles intercalavam. Um mergulhava meio jogando pro outro, aí o Verstappen fazia isso, aí o Hamilton fazia também, só que dessa vez foi, pelo menos pra mim, foi mega limpo. E não só foi limpo, como, olha só como ele abriu. Ele já abriu uma diferença e foi embora. Teve uma tomada muito boa. Desculpa. Não, pode falar, por favor. Teve uma tomada muito boa, porque ele também não permitiu que o Piastri tivesse a tomada. Então ele saiu mais forte, acabou abrindo já 5 décimos logo na curva seguinte. E o que eu achei interessante foi exatamente porque normalmente às vezes a gente vê o Max já fazendo a pressão já logo no momento da largada mesmo. Ele parecia até que ele ia perder a posição pro Russell, que estava ali em terceiro, mas não, gente. Ele foi extremamente estratégico, inteligente. E assim, mais uma vez, aquele dado que eu até nas minhas pesquisas, desde 1981, que pilotos que largaram atrás da segunda fila não ganham. Mais uma vez, o Verstappen largou ali na segunda... Ele foi P2, né? Ele foi P2. Ele largou na primeira fileira, mas... dados consistentes e, mais uma vez, mostra como a classificação em Imola, ela é importante. Então, foi sensacional. O que eu achei estranho, ver o que vocês acham dessa largada, foi que o Piastri vem se mostrando essa temporada, o cara que ele faz isso que igual o Max fez hoje, tanto que ele já fez na própria pista ano passado para cima do seu companheiro de equipe do Norris. Só que eu senti ali do Piastri, como você falou, ele viu, obviamente, o Max passando e eu meio que senti, acho que uma certa tranquilidade dele, tipo, ele me passou, não tem como eu fechar, porque senão os dois iam bater. Mas será que o Piastri ficou na cabeça dele? Eu tô na McLaren, eu tô num carro que esse ano tá melhor e o GP tem mais 62 voltas e meia, porque foi na largada. Sim. Será que ele não ficou, às vezes, deixa o Max, eu vou chegar nele em algum momento. Só que acabou... não dando certo. Ele esqueceu de lembrar que não era o Franz Herrmann, era o Max Verstappen atrás. Levou muito a sério o Piastri. Mas eu acho que, assim, eu mesma acompanhando, eu sabia que, assim, o Max, a chance dele de tentar ganhar era largando bem, né? Porque é como eu falo. Os números, as estatísticas sobre a pista e sobre tudo que acontece lá são muito claros. Mas tem um detalhe que eu fiquei assim, eu falei, gente, muito, muito surpreendente o Verstappen dar essa segurada. Só que ele pensou exatamente nisso. Eu acho que a hora que ele deu uma segurada, o Piastri focou no Russell e talvez ele tenha entendido também. Eu vou percorrer isso na pista e vou brigar por isso na pista. Só que estamos falando de Imola. Imola não é uma pista muito favorável para pontos. Tem uma zona só de DRS. A curva que era mais puxada foi a Tamburello, que foi alterada depois do acidente do Senna. Que, né... triste, precisou desse acidente para mudar a pista, que era uma pista que sempre tinha um acidente sério. Exatamente. Mas eu acho que ele confiou também na questão da McLaren. Só que eu não sei, eu tive a sensação acompanhando a Red Bull, quando o Verstappen reclama demais e você vê que de um dia para o outro muda os resultados, ele é muito consistente. Então, assim, ele dá uma blefada. Eu sinto que eu estava sentindo esse blefe, eu estava assistindo esse blefezinho. Tá aí, né? Franz Herrmann estreou fazendo conseguiu. Depois a gente foi passando, pra gente avançar um pouco no GP, a gente foi avançando, todo mundo foi parando nos boxes, até antes do que a gente imaginava. Na volta 12, 13 ali, todo mundo foi meio que parando. Alguns de pneu duro acabaram ficando, como, por exemplo, o Hamilton, que foi numa estratégia diferente do Leclerc. E aí chegamos na volta 29 com o Ocon abandonando. E aí tivemos, que eu queria conversar sobre isso, os momentos que favoreceram. O Max estava em primeiro, o Norris em segundo, e o Norris tinha acabado de parar nos boxes. Gente, o Verstappen e ainda não tinha teve parado. Um outro ponto, o rádio do Leclerc. Unbelievable. Unbelievable. O rádio do Leclerc. Gente, vamos falar, vamos puxar primeiro, né? Verstappen hoje, ele acordou, ele falou, hoje eu vou ter sorte, porque ele não foi, porque todo mundo falou assim, nossa, ele não vai pro box na hora que o Piastri na verdade foi o Piastri, aí o Lando continuou na pista. E o Verstappen tacando o pau no pneu médio, tacando o pau no pneu médio. E o pessoal assim, gente, será que ele não vai, ele vai tentar abrir, mas será que vai dar certo isso?
E a hora que eu acho que ele ia, gente, a hora que o Lando foi pro box, saiu, eu falei, eles vão chamar o Max. Pronto. Virtual Safety Car, que foi benéfico demais para a Red Bull. Sim. Geralmente, a McLaren tomou uma estratégia, ao meu ver, que foi meio diferente do que a gente costuma ver. Sim. Como o Verstappen estava em primeiro e o Norris em segundo, o que geralmente o segundo colocado faz? Tenta undercut. Espera o primeiro colocado ir pro box, aí o segundo colocado completa a volta, e na outra volta ele faz. O Norris tentou o overcut, que foi parar primeiro, só que aí foi azar, né? A gente pode ver que foi azar. foi azar. Gente, Fórmula 1 é isso. Quando, por exemplo, o Norris ganhou e o pessoal falou, ele foi muito sortudo. Gente, isso faz parte do esporte. É um contexto, né, de situações. E o legal, que eu gosto de Imola, é que é uma máquina de triturar pneus, né? Tipo, tanto assim, é uma máquina de triturar pneus. E a gente viu isso, o unbelievable do Leclerc, eu acho que ele vem falando esse unbelievable já até o fim de semana todo, né? Porque ontem na classificação, gente, ele pôs a mão no capacete, assim, na hora do Q2, porque, para quem não acompanhou, a Ferrari prometeu tudo na Itália e não entregou absolutamente nada ontem, né? Ela ficou no Q2 ali, com 11º e 12º lugar. O pobre do Lewis Hamilton soltou um I'm devastated, vestiu de Lady Gaga na Itália, entendeu? E assim, sofreu ali porque enfim, a entrevista dele era desanimadora, e o Leclerc também. E o Leclerc que aconteceu hoje, ficou sem pneu, gente. Ficou sem pneu. Falando em pneu, eu queria puxar um assunto com você, dentro dessa linha do primeiro Virtual Safety Car, na verdade, que a gente teve do Ocon, que na hora que a gente estava assistindo, você comentou, o Piastri tinha parado antes, como a gente falou, o Norris e o Verstappen ficaram até praticamente metade do GP ali na volta 29. E como o Piastri parou antes, ele veio tentando ultrapassar todo mundo, e você, falando em pneu, você comentou, na hora que a gente estava assistindo, o Piastri tá tentando ultrapassar todo mundo e esse pneu dele tá indo embora. Exatamente, inclusive foi comentado pela própria transmissão da Fórmula 1 aqui na Band, né? O Piastri parou bem antes do esperado, como ele, o Russell, todo mundo parou logo no começo. Ele estava muito afoito na ultrapassagem, obviamente, queria buscar o Verstappen, então ele estava degradando ali seus pneus. Ele com certeza teria que fazer mais um pit stop. Então, o Verstappen com certeza estava esperando essa marcação também do Piastri, se ele iria fazer ou não para tentar parar. E aí foi quando a gente está comentando aqui, entrou esse Virtual Safety Car, que aí é basicamente um pit stop de graça para todo mundo. Foi bom também para o próprio Piastri naquele momento, mas depois ele sofreu um azar com o outro, aí sim, safety car, né? Porque mas esse safety car, esse segundo, eu achei que embananar tudo, porque o Verstappen estava com quase 19 segundos de vantagem, aproximou todo mundo. Exatamente. Virtual Safety Car, né? Os pilotos não têm um carro à sua frente, não tem um safety car, mas tem que manter um delta de velocidade, que é uma velocidade média para todo mundo, para que ninguém chegue mais perto ou se beneficie com tudo isso. Então, basicamente, a diferença que eles tiram ali é nada dentro da pista quando há um Virtual Safety Car. Então, acabou ganhando também o Piastri com esse Virtual Safety Car, mas acho que depois o Safety Car acabou atrapalhando mais uma vez essa estratégia que ele poderia chegar no Verstappen no final da corrida. Uma coisa que aconteceu nesse primeiro Virtual Safety Car, que a gente estava comentando, até que o Leclerc chegou e falou unbelievable e tudo, mas ele não estava reclamando com a equipe nesse momento, o Leclerc, porque não tem como prever isso, não tinha como ele saber. Assim como quebrou a estratégia de todo mundo que parou primeiro. Dos carros da frente, né? A Ferrari, no caso, do Leclerc. O Hamilton não tinha parado, largou de pneu duro. E o carro do Piastri, porque ele acabou parando primeiro. Então, ferrou um pouco a estratégia do Piastri e do Leclerc. Por isso, o Leclerc lançou esse rádio unbelievable. Só que ele falou no seguinte... Aí ele completou a frase falando... eu não tenho sorte nesses momentos. Porque no GP que a gente escolhe eu parar primeiro... acontece um Virtual Safety Car, um Safety Car, e me prejudica, facilitando, né, favorecendo os outros pilotos que ainda não tinham parado. Então, é um azar, não tem como prever. Quem sofreu com isso também foi o nosso brasileiro, Bortoleto, que parou bem antes também, e acabou aí tendo que depois fazer mais 3 paradas aí, complicou totalmente Gente, o que a Sauber tá fazendo? Olha, hoje não tem como defender a Sauber, não. Prejudicaram muito a corrida do Bortoleto hoje. E assim, um detalhe também que é importante mencionar
é que não foi só o Leclerc que reclamou no rádio de ser azarado. O Alonso também reclamou no rádio que é o piloto mais azarado do mundo. Então, assim, pelo jeito, poucos hoje estavam abraçados com a sorte e não era o nosso cristal. O que deu para perceber é que essa corrida os caras se abraçam muito nessa estratégia de parada, né? Eles acreditam muito numa possibilidade de safety ou de virtual safety, né? E assim, o pessoal literalmente comentando isso aqui, né? Que uma coisa triste que aconteceu na corrida e que causou o safety car foi que o Kimi Antonelli, que é italiano, não concluiu, teve um problema com o carro e teve que abandonar. Que tristeza. Chamamos aqui para um momento maravilhoso do Colo no Grid, que é os nossos memes. Vamos ver os memes que hoje aconteceu bastante coisa na corrida, então tem muito meme. Especialistas da Sauber definindo a estratégia do Bortoleto. Gente, o carro já é ruim, ainda a estratégia não ajuda. Gente, assim, eu não tenho muito... Olha, câmera da verdade, eu vou falar uma coisa pra vocês. É os 4 que ficam naquela casa. Olha lá. Gente, câmera da verdade. O que a gente precisa... Vamos fazer um protesto abaixo-assinado, entendeu? Sei lá, pra gente poder... Porque se fosse a gente tomando conta dessas estratégias, isso não acontecia. Porque hoje, foi um show de horrores, gente. Foi um show de horrores. O que aconteceu? Nos comentários, o pessoal falando sobre isso. Isso aqui vamos colocar daqui a pouco o logo aqui da Sauber. Da Sauber. Ele já pode ser a Sauber, o seu bagre do dia. Verdade, porque o Norris não tá me dando motivos. Vamos pros outros memes. Vamos lá. A largada que a gente tinha falado. Verstappen foi como se não houvesse um amanhã. E de uma maneira justa, lembrando, né, para os haters do Verstappen. Ninguém pode falar do Verstappen. Para os haters do Verstappen foi totalmente justa a ultrapassagem. Não tem o que falar. Não saiu uma vírgula da pista, ninguém. Tem mais memes? Vamos ver. Ei, Ferrari! Ferrari, a minha Ferrari. Gente, tifoses, a gente pode criar uma comunidade abraçando o tifose. Porque, assim, o que está acontecendo? Olha, eu tenho amigos que são... E que, assim, não tem um dia de paz. Eu achei que eu torcendo para a Red Bull estava num ano difícil, mas, assim, a Ferrari, cara, ela é constante nisso. Em finais de semana ela tem uma disciplina. Ela tem uma disciplina nesse sentido. Não tem cabimento. E detalhe, né? A gente está vendo a Ferrari com alguns problemas. A gente não comentou no último programa... que foi o rádio do Hamilton até perguntando se queria que deixasse o Sainz ultrapassar também. Verdade. Entendeu? E, de novo, na classificação, as Williams classificaram e as duas Aston Martin classificaram à frente das Ferraris. Não, isso foi inacreditável. Fez até o Alonso mandar um rádio hoje falando, né, meu... O tanto que eu tenho de azar também... Foi meio que na linha do Leclerc. Sim. Mas o tanto que eu tenho de azar é inacreditável, porque... A Aston Martin também terminou para trás, depois a gente vai comentar na classificação. Mas tem mais meme? Esse meme eu discordo um pouco, mas tudo bem. Esse é maravilhoso! Ele sai da Fórmula 1, mas a Fórmula 1 não quer que ele saia, né? Pérez, coisa, né? O Pérez, Yuki Pérez Tsunoda. Que, na verdade, isso aqui, gente, é relacionado ao Tsunoda, tá? Foi por conta da batida do Tsunoda que isso saiu. O print veio na hora que o Hülkenberg tava na imagem, mas... Vamos explicar, né? Foi um erro de caracteres. Lá em cima, naquela meio que vinheta lá em cima, azul escura, tá escrito que não ia ter investigação sobre algum impedimento, alguma trancada entre o Norris e o Pérez. Mas não é o Pérez, gente. Era aí Tsunoda, gente. O Pérez não tá. A própria Fórmula 1 já tá zoando o Tsunoda. Tá Como que a gente faz, gente? Sério, isso aí foi o auge. A hora que eu vi, eu falei, não, é meme. Mas era um meme que aconteceu, entendeu? Então, assim... Brincadeira. Tem mais. Vamos ver. Se iludiu porque quis, não prometi nada. Não fala assim do nossa União Bota Pinto. Franco Colapinto, que bateu no quali, como a gente comentou, e terminou em antepenúltimo. Então, Jack Dohan, essa hora, ele tava como piloto reserva, né? Mas ele, gente, o que ele deve ter ido pra um quartinho comemorar e gargalhar, porque eu faria isso, não julgo. E assim... Mas, gente, calma. Eu confio muito no potencial do Colapinto. É um piloto que eu gosto bastante.
Assim, se eu tiver que escolher entre Brasil e Argentina, eu vou escolher Brasil, óbvio, né? Mas é mais um piloto sul-americano. Vamos torcer por ele sim, gente. União. Até porque, por conta dele ontem, por conta da batida dele ontem, que o Bortoleto foi pro Q2, tá? Porque o Berman ia completar a volta e chegou a completar. E teve a volta deletada, e aí o Bortoleto foi pro Q2. Então, isso que é parceria. Isso é Brasil, Argentina ali, ó. Esse momento do Q2 de ontem, do Q1, quer dizer, foi inacreditável, porque teve a bandeira vermelha do Colapinto, mas assim, faltava pro Berman completar a volta que tiraria o Bortoleto do Q2. Muito pouco. Faltou gente, pouquíssimos metros. E aí apareceu um sinal de bandeira vermelha, foi assim, inacreditável. Mas agora... vamos com o Lucas na nossa sala digital para ver o que os dados trazem pra gente da Fórmula 1. Bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Vou tancar o Moa com esses dados aqui no Grid. A gente tava assistindo aqui, a gente tem um camarotezinho, né, gente? Sim. Pra quem não sabe aqui, tem um telão do lado, a gente fica assistindo no camarotezinho, a gente abaixa a luz pra ver a corrida direito. Isso aí. Mas eu gostei da Inclusive, corrida de tem uns hoje. coquetéis ali, o pessoal não sabe, né? Vamos mostrar, a gente bebendo, aquela coisa toda, Vamos né? falar, não mostra essa parte, tá? Esconde, por favor. A gente tá com uns dados aqui da sala digital, eu fui apurando durante a corrida, né? Eu vou mostrar aqui a primeira, vou pedir pro Gal colocar na tela, que é o seguinte, quero trazer polêmica já pra vocês, tá? Polêmica. A gente tem um gráfico que mistura colunas com linha, olha só. Essas colunas é a pontuação atual das equipes da Fórmula 1 depois da corrida de hoje. Não revelei os números porque a gente tem uma arte especial pra isso daqui a pouquinho, né? Não vou dar spoiler, mas olha só, a gente tem... Primeiro que eu quero destacar esse bolo que tem aqui, né? Essas três equipes aqui, 33 pontos separando elas, então tá bem próximo o jogo depois da McLaren, que tá dominando com tranquilidade, mas quero destacar também essa linha que aparece, que é o interesse de buscas. Então, quanto mais alta a linha, mais se buscou sobre essas equipes em 2025, tá? E a gente vê que apesar de ter aí esse primeiro a quinto lugar, aqui é a Red Bull a equipe mais buscada desde o começo do ano. E aí eu quero perguntar para vocês, já para jogar uma polêmica, só pra gente começar aqui, se lidera por brilho de Max Verstappen ou pela pressão de Yuki Tsunoda e de não ser já essa equipe que venceu os últimos anos e não tá conseguindo ir tão bem nesse ano agora? A Red Bull, o que ela tá tomando, né, no campeonato, ela tá liderando em buscas, mas eu acho que muito é por conta dessa questão da dança das cadeiras internas, e não só dos pilotos, mas de todos os boatos que tem rolado, inclusive de Christian Horner poder ser demitido depois desse GP, tretas ali envolvendo politicagem interna. Eu busquei muito a Red Bull essa semana. Então eu tava só ali, ó. Por causa disso. Pra saber se porque tá nessa eminência aí, porque o grupo tailandês, pra quem não sabe, o grupo tailandês tá tentando diminuir todo o prejuízo que tá tendo a Red Bull. E eles estão associando isso ao Christian Horner. Então pode ser que se influenciou. E o Tsunoda não ajudou esse final de semana, tá me destruindo o carro na classificação. Exatamente. Agora, outro dado que aparece aqui que é interessante, que é a Williams, né? A Williams talvez não brilhe tanto aí nos olhares da questão dos bastidores e tal. Não é uma equipe que as pessoas prestam tanta atenção. Não tá no mainstream. Assim. Exatamente, mas tá performando nas pistas ali, tá em quinto lugar, inclusive com mais buscas do que a gente tem a Mercedes e também a Ferrari, então o pessoal tá buscando mais. E eu fiz uma outra arte aqui, que a gente se preparou, eu fiz meio que a corrida de dados aqui, corrida de buscas durante todo o tempo de GP, tá? Da Emília-Romagna. Então a gente tem ali a largada e já a ultrapassagem de cara ali do Verstappen para cima do Piastri, o momento que o Piastri para e depois sobe as buscas dele, porque eu acho que o pessoal deve ter piscado, perdeu. Falou, o que aconteceu com ele, né? Que ele caiu lá para baixo. A gente tem os momentos dos dois safety car, o virtual e também o com carro na pista, que a gente vê que começa a subir o álbum aqui, né? Em buscas. E depois, com a bandeira quadriculada, o álbum dá aquela caída, sobe o Leclerc, porque ele não ficou muito contente com o final da corrida, né? E a gente tem aqui Norris, Piastri e Hamilton. Hamilton também, que acabou tendo um resultado muito positivo durante a corrida. Olha, eu vou defender aqui, eu não sou tifose, tá? É isso, mas defenda. A Ferrari, que foi muito bem nessa corrida. Mas como eu estava falando da Williams, eu queria saber, assim, essa visão de vocês. É uma equipe que ninguém esperava que está em quinto lugar, tá, lógico, distante ali dos 4 primeiros, mas o que a gente pode esperar daqui para frente deles, né? Porque realmente o pessoal está buscando muito, quer saber mais do que Ferrari, mais do que Mercedes, o que esperar da Williams pro resto dessa temporada, já que tá indo tão bem assim. Eu acho que isso é efeito Sainz, hein? Pode ser. Eu acho que a Williams também, que é uma das mais tradicionais da Fórmula 1. Garagista, né? Garagista. Hoje não tem mais o Frank Williams na equipe, mas ainda carrega toda a tradição da equipe um dia voltar às glórias. E muito se deve pelo atual chefe de equipe, né? O James Vowles, é isso, né? Exatamente.
James Lawrence. Inclusive, ele era da Mercedes. Exatamente. Inclusive, mudou tudo dentro da equipe. Inclusive, ele falou, nossa, quando eu cheguei aqui, isso era tudo planilhado. Como assim na Fórmula 1? Você tem que abrir planilhas para você descobrir onde está cada coisa. Então, muitas essas mudanças que fez o ano passado podem estar agora elevando o nível da equipe. Então, tem que chamar a atenção da galera, que às vezes essa nova geração, na sua geração, não conhecia muito da Williams. Então, deixa eu pesquisar aqui o que essa Williams estava atrás no ano passado e agora está em quinto na temporada. Então, isso chama atenção mesmo. Teve atualização essa semana, não? Não, a Williams e a Sauber foram os únicos que não tiveram. Mas uma coisa que pode ajudar nos dados da pesquisa da Williams é que, olha só, a gente escuta as informações e agora, no momento oportuno, a gente lembra. Há algumas semanas, os sobrinhos e sobrinhas de um amigo, que são a nova geração, que está acompanhando Fórmula 1, eu conversando com ele, perguntei quais são os pilotos favoritos deles e tal, meninos e meninas. Quase todos, o Sainz eram dos pilotos, Sainz da Williams, eram dos pilotos favoritos de quase todos. Eu falei, por quê? Talvez seja pela questão dele das redes sociais, para as meninas do Gossip, o Gossip, que tem muita questão que é um modelo de movimento. Quem não sabe, tem uma página de fofoca dedicada, né, à Fórmula 1, né, para quem tem interesse numa fofoquinha de bastidor. Muito boa de por sinal. Gosto muito das meninas, inclusive conheço. É o F1 Gossip. E, gente, ele sempre entregou, né? Ele era nosso... Vamos dizer assim, ele era um cara que entregava entretenimento. Ele é o baladeiro do grid, não é? O baladeiro do grid? Ele era o namoradeiro, baladeiro. Inclusive, o nosso Giafone, no meio de uma transmissão, entregou uma fofoca homérica que quase derrubou a internet no dia. Entendeu? Que a pobre da Mariana Becker não sabia o que fazia. Entendeu? Que foi que ele tinha uma namorada extraoficial no Brasil, enquanto a namorada oficial estava com ele em Mônaco. Então, assim, foi bem interessante. Então, ele é um cara que entrega entretenimento. Mas mais do que isso, eu acho que o Sainz, ele entregou muito na pista. Não acho que ele merecia... Assim, hoje, eu acho que o meu pensamento a respeito da Williams é que a Williams estava nesse processo de reestruturação e ela está focada nesse novo regulamento. E que, assim, ele acreditou no projeto da Williams, ele mesmo falou isso em Drive to Survive, que ele acreditou no projeto e que ele poderia ter ido Ele tinha Alpine e Sauber na mão. Na mão, né? E que o pai dele foi contra ele não ir para a Sauber, né, por conta da Audi. Mas eu acho que muito também é porque no começo da temporada ele demorou ali a engatar, mas a hora que ele engatou na Williams, você tá vendo os resultados. Então, eu particularmente gosto muito do Sainz. Tem essa curiosidade também, eu acho, de o cara que saiu da Ferrari... foi substituído pelo Hamilton. Como será que ele tá na Williams? Exatamente. Então gera, acho que essa Pegou curiosidade também. Hoje, muito bom pra ele também, né? Sim. É isso, gente. Só digitar hoje, a gente vai voltar na próxima GP sempre. Lucas, só uma dúvida. Esse gráfico foi feito agora durante o GP, certo? Durante o GP. A gente estava assistindo, eu tava aqui no computador. Isso, gente. Vocês só vêm aqui, tá? Na sala digital da Band, hein? Quem sabe faz ao vivo, faz na hora. Sala digital da Band e Google. Excelente. Valeu, gente. Beijo pra vocês. Salve de palmas pro Lucas. Valeu, Lucas. Valeu. E agora vamos puxar dois temas. Antes da gente voltar para falar do segundo... Não, segundo não, né? Do safety car, realmente. Vamos puxar o primeiro dos dois temas, que é Ben Sulayem, a politicagem na Fórmula 1. Vou dar um contexto para você que está em casa e a gente vai debater. Ben Sulayem está no seu primeiro mandato como presidente da FIA. E, ultimamente, na verdade, nos últimos anos, vem causando várias polêmicas. A última delas, dentre várias, foram regras em questões aos palavrões dos pilotos, que eles falam nos carros, que eles falam nas entrevistas, e agora se estendeu até para membros das equipes. Além dessas mudanças de regras que aconteceram recentemente no apêndice B da regra do Código de Conduta ali esportivo, que abrange não só a Fórmula 1, como outras categorias, ficou previsto punições no grid, tanto se os pilotos falarem como a equipe, o que já gera uma polêmica. E aí tem sempre tem como piorar, né? Pra piorar... Sempre tem. Pra piorar, as eleições da FIA acontecem como? Acontecem a cada 4 anos, igual as eleições presidenciais que a gente acontece. Também, os membros da FIA, ali do conselho, que fazem as votações, tem um período para os candidatos entrarem com, quero ser candidato dessa eleição, todos os do conselho têm que aprovar. E agora, no final desse ano, vai ter eleição. O mandato para o presidente, ele pode se estender até 3, ou seja, 12 anos. Ben Sulayem está no primeiro, então ele ainda pode ser reeleito 2 vezes.
Só que a popularidade dele não é muito grande. E aqui vem a segunda polêmica. Ele, recentemente, está tentando algumas modificações nessas regras para você entrar como candidato. Que é o limite de período para a pessoa se candidatar, antes era só de 20 e poucos dias. Pouco tempo, menos de um mês. Ele quer agora que aumente para quase 50 dias. E até aí, tudo bem, só que a polêmica vem agora. Ele quer que o candidato a presidente da FIA passe, dentro todos do conselho, passe por uma verificação de histórico de vida. Será que esse cara aqui tem uma boa conduta na vida dele? Será que ele será que ele pode mesmo? E por que isso é polêmico? Porque é totalmente subjetivo. Você entende que essa questão de bons modos ou boa conduta, uma pessoa pode olhar e falar: eu não acho que essa pessoa merece se candidatar. Certo. Esse aqui eu acho que merece. E por que isso tudo? Porque o pai do Carlos Sainz está tentando uma candidatura. E o pai do Carlos Sainz, como a gente viu com o Lucas aqui na sala digital, o Sainz é muito popular, então, por tabela, o pai dele pode virar muito popular para ser presidente da FIA. E vale dizer que... essa é a nossa politicagem. Sim. Mudança de regras por punições no grid e o Ben Sulayem tentando mexer os pauzinhos para ele ser reeleito. Vale dizer que o pai do Sainz, gente, ele não é simplesmente pai do Sainz, tá? Ele é multicampeão de rally, um dos maiores nomes do rally e do automobilismo mundial. É um cara super bem relacionado. Ele administrou a carreira, acho que administra junto com o primo, né? Primo do Sainz. Primo, isso aí. Eles que administram a carreira do Sainz. E assim, se fosse para depender do público e fazer essa eleição, né? Que na verdade não, é um conselho e tudo mais. Inclusive, acho que os presidentes de confederações nacionais, como no caso da CBA, acho que tem também voto para presidente da FIA, né? Então... Sim. Então, assim, eu particularmente acho que seria uma pessoa que entende melhor da questão, porque ele ainda vive o esporte, né? Ele estava correndo de rally agora no começo do ano, então ele vivencia o esporte. Ele tem o filho que vivencia, acho que a principal categoria de automobilismo do mundo, então ele sabe o que são as dificuldades. E assim, gente, essas diretrizes, para mim, estão começando a tirar uma coisa que é a espontaneidade do esporte. Porque tudo bem, que o objetivo é que as pessoas, né, evitem ofensas à FIA, né? Porque, de acordo com o nosso querido, ele fala que o mundo da internet está trazendo muito hate e muitas questões muito tóxico para a FIA. É só a FIA trabalhar direito, entendeu? Porque, assim, esporte, gente, ali, imagina, os caras estão pilotando a 320 km por hora, com a adrenalina a 1000, fazendo curvas acentuadas e tudo mais. É o trabalho deles. Mas, gente, eles são ligados, são movidos na adrenalina. E, às vezes, eles falam as coisas ali no rádio, na emoção, na explosão daquela situação. E aí vai tirar isso. Então, daqui a pouco, a gente vai ter que tirar os rádios, que a gente gosta tanto de acompanhar, que a gente se diverte acompanhando. Eu, particularmente, sou contra essa apêndice. Eu acho que penalizar, não pode, por exemplo, o chefe de equipe, numa coletiva de imprensa, criticar a FIA. Que aí pode ser os dois pilotos tomarem 3 punições de grid, isso se acontecer antes da corrida, até o momento da classificação. Além da penalização financeira, que, se não me engano, era 10 mil euros, caiu para 5, né? Teve essa alteração, porque eles entendem que a financeira não pesa. E aí eles utilizaram o Verstappen ano passado, né, como exemplo. Tivemos também, no começo do ano, no Rally, penalizações que foram que geraram polêmica e desagrado. O código de conduta não é só para a Fórmula 1, né? É o código de conduta da categorias. FIA. São para todas as categorias da Federação Internacional de Automobilismo. Então, não é só para a Fórmula 1. Essa apêndice, ela atende a todas as categorias da federação. Eu, particularmente, sou contra. Eu acho que isso está tirando um pouco do brilho. E, assim, se dependesse do público, ele sabe que ele não seria reeleito. Então, ele está fazendo uma manipulação. Golpezinho também, entendeu? Para se manter ali no poder. Hoje tentou aparecer ali no pódio, né? E aí, o que você acha? Eu acho assim, a gente tem o Ben Sulayem, ele é ali da mundo árabe, né? Não sei se ele é da Arábia Saudita. Ele é do dos Emirados. Isso, exatamente. Então, o povo ali, árabe, a cultura é um pouco mais conservadora nesse sentido. E também, digamos assim, não sei se ditatorial é a palavra certa, mas um pouco mais
sisudo, impositivo nas suas decisões. Eu quero assim, é assim que vai ser. E para o mundo ocidental, como a gente vê aqui, é um pouco... assusta um pouco a gente ver esse tipo de cultura, esse tipo de regra no dia a dia da Fórmula 1. Até porque a Fórmula 1 é multicultural, você vai para vários países e tudo mais. Então isso é um pouco controverso, para dizer o mínimo, né? Lembrando também que às vezes essas regras não valem só para a Fórmula 1, vai valer para o WEC, vai valer para o WRC, que é o de rally, que também tem o aparato da FIA, vale para a Fórmula E também. Para o kart também. Para o kart, exatamente. Então é uma coisa que vai afetar todo o ecossistema das categorias mundiais, né? Chanceladas pela FIA, várias categorias. E, obviamente, não mexe só com as equipes ou pilotos da Fórmula 1. Você mexe com várias equipes e pilotos de outras categorias que também podem se sentir lesados ou sendo punidos por algo que não é tão, digamos assim, grave nesse sentido, né? Porque, como a Lai falou, automobilismo, esporte é na flor da emoção, no calor da emoção, aquilo que a gente vive agora. Então, muitas vezes, mas então você está querendo tirar a responsabilidade do piloto, não é tirar a responsabilidade, é justamente entender o que o piloto passa naquele momento específico dentro da pista. Depois de uma entrevista, se ele quiser chegar aqui, gente, desculpa, eu me excedi, tá tudo certo, tudo resolvido. Então, vale a gente entender, como fãs também, e até mesmo os pilotos lá dentro, confederações, mundo afora, entender se é esse mesmo sentido que a gente quer levar para o nosso esporte. Se não, aí tem que haver uma reunião, aquela coisa de política que a gente eu fala. Acho que está faltando um pouco dos próprios pilotos, né, através das suas comissões internas, né, que a gente tem hoje o George Russell, que é meio que o porta-voz dos pilotos da Fórmula 1. Estou mencionando Fórmula 1, mas cada categoria tem seu gerenciamento. Mas eu acho que falta os próprios pilotos tomarem um posicionamento combativo. Porque, infelizmente, gente, hoje a politicagem chegou no esporte de uma forma tão... Tá se tornando feio. E é aquela questão, eu entendo a questão cultural, eu entendo que ele vem de uma cultura muito diferente da cultura ocidental, mas é como você bem mencionou, é um esporte global, é um esporte multicultural. E, gente, vai chegar num ponto que os pilotos, como já está acontecendo nas entrevistas, o Verstappen tem coisa que ele não responde, tem coisa que... Porque, às vezes, vai responder numa brincadeira, numa piada, e aí, vamos penalizar. Não se sabe até que ponto é isso. Inclusive, teve um rádio já do Verstappen que foi censurado ali na transmissão, em que ele não estava xingando, ele não estava falando nenhum palavrão. Então, assim... Hoje teve um do Alonso também que aí pareceu que ele falou um palavrão, mas já foi censurado no mesmo momento que ele falou. A gente não sabe... Até porque os rádios, eles não são... Obviamente, quem está assistindo pela câmera do piloto, você consegue ter o acesso real time. Ao real time. Mas a maior parte da transmissão mundial, os rádios eles sobem pós-situação. Então, já tem uma censura ali do que vai subir. Claro. Entendeu? Não sobe qualquer coisa. E, obviamente, que quando eles sobem um xingamento ou qualquer coisa assim, é justamente para aumentar a audiência e ter esse engajamento Agora, a própria FIA está se articulando para tirar isso. Ao mesmo tempo, a gente cria aquela incerteza, que é o ponto que eu queria chegar. Quem está liderando a FIA? Até que ponto ele ter mais 4 anos ali, ele vai conseguir intervir? Ele vai interferir no que mais? A quanta politicagem ele vai conseguir? Porque você está dando a caneta para alguém que já está se movimentando para tentar impedir candidaturas que podem ser mais populares que ele. Isso no primeiro mandato dele. No primeiro mandato. Podem ter 3. Se no primeiro ele já está fazendo isso. Exatamente. Então, assim, eu particularmente sou contra a reeleição dele. Não acho que foi um bom gestor para a FIA, de modo geral. E isso implica não só na Fórmula 1, a gente teve problemas na WEC, a gente teve problemas na WRC, a gente está tendo... A gente vê muito mais escancaradamente dentro da Fórmula 1, mas se eu pudesse, assim... Eu acho que o nomes que eu gostaria de ver, por exemplo, nesse cargo, o Sebastian Vettel, porque tem uma carga de conhecer o esporte, tem uma carreira ilibada, teve, sim, questões, quando era jovem, de comentários, mas da época eram cabíveis, que hoje já não são mais. O próprio pai do Carlos Sainz, que é um excelente nome, é um piloto que vive o esporte, tanto como empresário, como pai de piloto, como piloto também. É um nome importantíssimo, assim, para o esporte. Depois dá uma pesquisa aí. Ele tem um documentário, gente, para quem quiser acompanhar. Exato. No Prime Video tem um documentário sobre o Sainz, pai. Assistam, vale muito a pena.
vocês vão entender um pouco da força desse nome no esporte. Então, eu acho que seria um nome excelente para ser combativo. E, assim, eu acho que ele teria o medo desse queridinho árabe é que ele sabe que ele vai perder se vir com o Science Pie, porque a força do Science Pie é forte. Sabe, tanto que hoje ele estava no pódio tentando cumprimentar os pilotos ali, porque... e todo mundo cumprimenta ele com a coisa sem graça, com né? uma coisa sem graça. Uma coisa quem falou isso também de bastidor foi o próprio Nelsinho Piquet, né, que tem um contato direto com o Max, e comentando ali no podcast que eles têm justamente isso, que muitas vezes o Max percebe que o Ben Sulayem dá uma forçada para ter uma intimidade com os pilotos, e é uma coisa que deixa todos os pilotos, de maneira geral, incomodados com isso aí. Mas como a Lai, desculpa, amor, só para terminar, como a Lai falou, eu acho que os pilotos têm que falar mais, sabe? Mesmo que não seja o presidente da associação dos pilotos, mas seja qualquer um. O próprio Max Verstappen poder liderar isso, que ele tem muita personalidade, fala, não tá nem aí com o resto da situação. A gente tem o próprio Lewis Hamilton, que é 7 vezes campeão, então tem muita moral dentro da Fórmula 1 no esporte de maneira geral. Qualquer um de automobilismo, qualquer categoria, respeita ele. Então acho que os pilotos têm que falar mais. Se querem melhorar, não adianta só ficar no rádio reclamando, ou ir pra uma entrevista reclamar, né? Fala... Vai lá direto e reto. Acho que a gente tem que mudar isso, exatamente. Vamos hablar. Exatamente. Para mim, para a gente fechar esse tema, concordo com vocês, não tem sentido nenhum. Primeiro que os outros esportes, o piloto ou o jogador não tem um microfone nele o tempo todo enquanto ele está em campo ou em quadra. A Fórmula 1 a gente já tem isso e a gente gosta, assim como aquela sala pré-pódio, que é muito legal de ver o que acontece ali nos bastidores. Agora, punir porque o cara xingou, porque o cara, sabe, ele no momento de euforia, o que para mim são situações diferentes. Como a Lai falou no começo do argumento dela. Uma coisa é o piloto, o membro vir a público e falar mal da organização. Aí, até você que trabalha na sua empresa, se você for publicamente falar mal da sua empresa, temos um problema e é bem óbvio isso, né? Agora, vai pro RH. Você num momento de euforia, num esporte ali no meio, porque xingou. E digo mais, tem uma outra situação. Eu não lembro o GP nesse ano. O Sainz foi punido porque ele não estava presente durante o hino nacional. Não lembro qual GP que foi. Ele tava com dor de barriga, exatamente, coitado. Mas aí são duas situações, gente. Pelo amor de Deus, né? Não precisa nem da gente pensar muito sobre isso que eu vou falar agora. Uma coisa é o piloto se recusar a estar no hino nacional. Aí sim eu acredito que merece uma punição. Sim. Porque ele, como um funcionário da organização, tem que estar presente em alguns momentos. Agora, uma coisa é ele se recusar. Outra coisa é ele passar mal e ter que se ausentar. Então, dá uma multa porque o cara passou mal. Então, esse assunto para mim, concordo completamente com vocês. Não tem sentido nenhum. Não concordo também com a reeleição dele. E essa coisa aí de colocar entraves sobre a entrada de um outro candidato é inacreditável. Bizarro, né? Antes da gente voltar para o GP, falar do nosso brasileiro, falar do segundo safety car, eu queria trazer 2 pontos rápidos. Primeiro, eu vou explicar, e o segundo eu quero trazer com você, que a Laís vai explicar isso daqui. Algo que eu queria explicar antes é a questão dos freios da McLaren, que todo mundo que acompanha a Fórmula 1 está sabendo, tem esse bafafá. No GP anterior de Miami, a gente viu o Zac Brown com uma garrafinha de água, brincando com o que estão falando. No fim do ano passado, começo desse ano, muito se falou da asa traseira e dianteira da McLaren sobre a flexibilidade. A FIA acabou fazendo alterações. Ninguém está falando mais disso. Parece que abafou esse caso. Só que agora o tema que a gente, principalmente entre o GP de Miami e de Imola, viu muito, foi a questão dos freios da McLaren. Porque no GP de Miami, no GP do Japão, a Red Bull colocou algumas câmeras de calor e olhou o carro da McLaren, principalmente os pneus traseiros. E eles notaram que o pneu ali em volta do freio, do tambor ali de freio, estava com temperaturas mais baixas do que é normal de ver naquele momento de pit stop, naquele momento da corrida, comparando até com os carros da Red Bull. E aí eles olharam e falaram, podemos
podemos ter um problema aqui. E, logicamente, Christian Horner e todo mundo e os outros chefes de equipe reclamaram quais eram as suspeitas. Que a McLaren estava jogando algum sistema de arrefecimento, alguma água, por isso a brincadeira do Zac Brown antes com uma garrafa d'água escrito ali. Isso não pode ter um resfriamento em algum local do carro de propósito que não seja por um fluxo de ar. Depois foi se cogitado uma questão do material, desse tambor de freio ali, das pastilhas, de tudo, que a McLaren esteja fazendo diferente. Lembrando que as especificações são nas dimensões, tanto do tambor quanto dessas pastilhas, de tudo. Isso é um outro ponto. Só que isso está caindo por terra. Eu estava lendo ontem e parece que a FIA também está deixando isso de lado, já fizeram uma verificação e parece que não é isso. No final, as últimas matérias que eu li sobre foi que parece que realmente nos últimos 3 anos a McLaren vem desenvolvendo meio que dutos ali, locais que direcionam o ar para resfriar o pneu, o calor gerado pela frenagem nos pneus traseiros. E por que é importante nos pneus traseiros? Porque nos dianteiros vem um fluxo de ar direto, então acaba resfriando com esse fluxo de ar mais os freios. Com isso, joga menos calor para os pneus e aí tem menos desgaste. Só que no lado de trás o ar já vem turbulento e aí é mais difícil resfriar esse freio em si. Então, essa é a questão que eu queria trazer da McLaren. Parece que realmente foi uma artimanha, uma questão de engenharia ali dos dutos do fluxo de ar que a McLaren está fazendo. E não é nada ilegal, como todo mundo suspeitava. Inclusive, o Verstappen mesmo falou que é uma estratégia, é uma coisa muito inteligente. E que ele não é contra essas inovações que trazem, desde que dentro do regulamento sejam feitas de forma inteligente, que isso que faz evoluir o esporte. Ele deu uma entrevista bem sensata sobre, eu achei interessante. Falando do Verstappen, vamos agora falar de a Laís Franz Herrmann, vai gente. explicar. Lembra que a gente falou no comecinho? O que é essa história de Franz Herrmann, Laís? E as imagens exclusivas. Eu trago imagens exclusivas. Vamos lá, gente. Vou tentar falar rapidinho, porque nosso programa já está chegando, né, no final. Vamos lá. Franz Herrmann, gente, literalmente é Max Verstappen. E o que aconteceu? Como vocês podem ver, a gente teve um evento de carros e eu vou contar basicamente o que aconteceu, como eu consegui essas imagens. A minha mãe mora em Portugal e ela tem um namorado português que é gerente de uma fábrica muito famosa de pneus de elite. E ele foi convidado para um evento na Alemanha, numa das pistas mais famosas e queridas do mundo, para ir nesse evento. Chegou nesse evento, a minha mãe me manda uma mensagem assim: filha, o Armindo tá num evento de carro e ele mandou as fotos aqui para vocês. E no mesmo dia tinha vazado uma imagem do Verstappen com esses carros que vocês podem ver aqui. É o carro da equipe dele, que é um GT3 da Ferrari, da Verstappen.com, Red Bull, da Red, né, que ele tem parceria com a Red Bull. E essa equipe, ele corre já na DTM e começou a fazer algumas corridas endurance, tá? Então, não é a primeira vez que ele é visto com esse carro. Ele já fez esse teste ano passado. E, inclusive, o diretor de prova da DTM foi 1000 elogios. Disse que nunca tinha visto um piloto tão rápido já num teste inicial. E aí, só que o que acontece? Como era um evento de carros, ele não queria chamar atenção. Ele só queria ir porque ele precisa de... Isso é um detalhe interessante. Ele precisa de número de voltas e de tempo de rodagem nessa pista para poder correr endurances. Exatamente. E a equipe também. Então, ele foi, pegaram o nome, vamos colocar Franz Herrmann para não chamar atenção. Porque só quem identificou ele é quem realmente acompanha automobilismo. No caso, o Armindo, meu namorado da minha mãe, mas assim, né? Ele acompanha a Fórmula 1 e é fã do Verstappen, sabe que eu sou fã do Verstappen. E ele viu o carro, identificou o nome Verstappen.com, foi lá pra garagem. E, gente, ele conseguiu tirar a foto do Verstappen saindo do carro. Conseguiu, eu falei, na hora que eu recebi, eu falei: mãe, a internet está criando 1001 teorias de que o Verstappen está testando de GT, de Ferrari, ele vai para outra categoria. E não, gente, ele estava simplesmente levando para ajustar o carro e fazer esse tempo de voltas. E, detalhe, Franz Herrmann foi o nome escolhido por ele e estava no carro escrito Franz Herrmann, para as pessoas, porque você tem que ter identificação, né? E então, em conversas com a organização do evento, ele decidiu adotar esse nome. E detalhe muito importante, ele bateu o recorde da pista, apesar de que... E respondeu, tá? Porque o antigo detentor veio assim: não,
porque isso aí tava com alteração. Teve polêmica. Teve polêmica, né? Ele tava com uma configuração diferente. E, gente, o Verstappen, que eu nunca vejo ele respondendo no X, né? Foi no X isso, no antigo Twitter. Ele respondeu: você não sabe o que você está falando, isso é falso. Você nem sabe as configurações que estavam no meu carro. Então, assim, tem um bom dia para você desse jeito. Então, sim, gente, Franz Herrmann Verstappen, isso virou um grande meme, tá? A própria transmissão, porque ele tentou ficar escondido, mas não conseguiu. Aí depois ele mesmo postou as fotos fazendo testes, vídeos. Foi perguntado, e aí, Franz Herrmann tá chegando aqui perguntaram hoje? Pra ele Perguntaram disso, de Franz Herrmann, e ele mesmo levou isso na zoeira, falou assim, ele tá fazendo um teste, né, pra ver se consegue uma equipe e tal. E aí, ontem mesmo, anteontem, né, nos treinos livres, a própria Fórmula 1 trocou o nome dele por Franz Herrmann e virou esse grande meme. Muito legal, acho que ele tentou ser uma pessoa comum num dia de teste, mas é Max Verstappen, é o tetracampeão mundial, não tem como passar despercebido. E ele tava com o capacete, gente, com o leão desse tamanho na cabeça. Ô, Verstappen, você tá de brincadeira, né? Não tinha como, né? Tava com o leão desse tamanho e sapatilhas douradas também. Aliás, as sapatilhas não, as sapatilhas eram da cor do uniforme que ele usa com a equipe dele, mas as cores são da Red Bull, gente, não tinha como. E como a Lai comentou, o Verstappen.com ali que você viu, já tinha no carro. Não foi porque ele tava ali, não. Porque eu ouvi algumas pessoas falando, mas tem um Verstappen.com ali. Não, a equipe chama Verstappen.com. Eles já correm de DTM e estão chegando para as Endurances. E como eu já venho falando, a gente já vem falando em vários programas, não me surpreenderia o Verstappen, assim que ele aposentar, ele correr de Le Mans. E, gente, as pessoas estão falando, ele já pode. Não, pilotos da Fórmula 1 não podem correr outras categorias. Isso já é determinado, tá? Está nas regras. Então, para ele correr uma outra categoria, ele tem que sim estar aposentado ou não estar correndo naquele ano de Fórmula 1. Então, assim, já a gente vai ver o Verstappen nas Enduras. O último que fez isso foi Fernando Alonso, 2014, era piloto da McLaren. E quase conseguiu a tríplice, hein? Então, e foi correr as 500 milhas de Indianápolis, que a gente vai falar já, mas semana que vem é a semana mais perfeita do automobilismo. Você, Léo, eu queria, antes da gente ir para a classificação, nosso bagre, piloto do dia... Diga, meu bem. Eu queria que você comentasse... Esse amor dos porque dois. A gente teve a gente teve o segundo safety car do Antonelli, e a gente teve uma bagunça ali, pilotos como o Piastri, que não pararam no box, Leclerc que não tinha pneu, e eu queria que você comentasse, para depois a gente ir para a classificação, desse finalzinho, com o Leclerc sem pneu, aquela disputa Leclerc e Albon, Hamilton... Como foi esse finalzinho de GP ali? Finalzinho foi emocionante. A gente conseguiu ter uma boa aparição do Hamilton, principalmente no final. Conseguiu ganhar 2 posições ali do próprio Albon, que teve aquele entreveiro com o Leclerc, que nessa regra Nutella da FIA teve que devolver a posição, né? Não deixa os caras brincar ou brigar, sei lá como você quiser. Deixa eles se divertirem. Deixa o parquinho pegar fogo aí. Mas acho que, de uma maneira geral, a gente falar do bagre do dia, enfim, qualquer coisa que aconteceu. Acho que a Ferrari conseguiu uma boa posição do que estava esperado, né? Largou de 11º, 12º, chegou em 4º e 6º. Teve a infelicidade do Leclerc no final da prova, mas enfim, né? Ferrari. Errada. Mas acho que foi uma boa para o Hamilton subir um pouco a moral dele novamente, dentro de casa. Então acho que o tifose lá, italiano, que foi para a corrida hoje, vai ser um pouquinho feliz, vai. A gente ainda tem o GP da Itália que não aconteceu. Esse era o da Emília-Romagna. Exatamente. A gente tem Monza ainda. Inclusive, é o último GP da Emília-Romagna, né? Porque ano que vem vai ter lá o Madrid, não sei o quê, o nome do circuito. Ai, gente. E aí a Emília-Romagna vai ser do calendário para ir tomar lugar ao GP de Madrid. Já saiu uma vez o calendário, vamos ver se eles tentam. Eu li alguma coisa que para 2027, mas eu prefiro, gente, talvez... Eu não gosto de Imola, tá? Eu sou sofrida. Mas é uma pista old school, né? Mas raiz, eu não gosto. Eu tomei trauma por conta do acidente do Senna. E depois disso parece que é meio manchado, na minha visão, assim. Mas entre as pistas da Itália, eu prefiro Mugello. Mugello foi muito legal. Eu gosto muito de Mugello. Monza eu adoro. Monza e Mugello. Monza é Monza, não tem como. Monza é Monza. Monza 86 do meu pai. Tô brincando. E agora, então, vamos para a nossa classificação? Vamos mostrar como que ficou depois desse GP.
depois da vitória do tal Franz Herrmann, a Fórmula 1 podia mudar, né, o nome do Verstappen aí também. Então, mantivemos aí primeira e segunda posição, Piastri, Norris tira um pouquinho, cai para 13 pontos, antes tinha 16 pontos de diferença, já que o Norris chegou em segundo. Verstappen se mantém na terceira. Tá, Russell, pontos, surpreendendo, hein? Russell, a gente vem falando, Calado, ele vem surpreendendo. Uma das... Ó, o Russell terminou em sétimo, gente. Primeiro GP do ano que o Russell não termina no top 5. Verdade. Primeira vez no ano que acontece. Hoje não foi um bom dia para Mercedes, né, gente? Não foi. Muito pelo que a gente falou. O safety car do próprio Antonelli, infelizmente, abandonou. Também prejudicou o George Russell, que não parou nos boxes. O ritmo de prova da Mercedes, tanto para o Antonelli quanto para o Russell, não estava legal. Esse fim de semana não foi. E é interessante ver, ó, que o Verstappen tá só 9 pontos, né? 9 pontos do... 9 pontos do Norris e a 22 do Piastri. 22 do Piastri. Eu acho que a gente vai ver ali aquela coisa. O Verstappen tem que ficar entre os 3, porque senão ele vai meter a cláusula ali, né? Que para mim, puxando ali os 2 primeiros da McLaren, é um vacilo dos dois, porque... Enquanto eles têm o melhor carro, a gente estava falando do freio, da questão da asa traseira, eles têm o melhor carro. Eles tinham que capitalizar e abrir a vantagem para o Max muito, que foi o que o Max fez o ano passado. Foi. Lembra aqueles primeiros 10 GPs, que ele venceu 8 de 10, 9 de 10? Ele fez esse número de pontos e depois, quando o carro caiu, a Red Bull e a McLaren subiu de performance, ele já tinha construído uma bolsa ali de pontos, né, uma gordurinha, vamos dizer assim. O que lembra a gente do campeonato da Brown GP de 2009. Sim. Que aconteceu a mesma coisa no começo do ano e o Rubinho no segundo semestre, que teve vitórias e um carro melhor, não conseguiu ser o campeão, porque já tinha sido construído no primeiro semestre. As Ferrarinhas ali em quinto e sexto, né? Os 2 pilotos Ferrari. E, gente, Albon segue cada vez com a Williams ali. E, gente, o Ocon de Haas. Esse nono e décimo aí é inacreditável. Não ter Tsunoda ali, que pra mim é um absurdo. Mas, o Gasly, que vem mandando bem, até nas classificações. Também. Hoje não mandou tão bem, mas essa corrida de hoje com esse safety cars acabou bagunçando muito. Mas o Gasly é um cara que vem cada vez crescendo e não tá ali. Ele não está, e o Ocon e o Stroll está. É uma surpresa. Sim, exatamente. Vamos agora para o de construtores. Temos de construtores, McLaren liderando na ponta. O que os dois não estão fazendo? Eles estão ajudando a equipe. Destoando no de pilotos, o de construtores eles estão fazendo. Mercedes surpreendendo na segunda colocação. Red Bull, Ferrari. A Williams, numa crescente que a gente estava falando com o Lucas na sala digital, a Williams vem crescendo bastante. Em quinto lugar, gente, olha. E ali para baixo, gente, olha a nossa carrocinha. Gente, vamos falar sobre a tal... Olha a nossa carrocinha. Já vamos puxar os nossos brasileiros aqui. Vamos falar do Bortoleto para a gente encerrar. Vamos lá. Bortoleto foi pro Q2, terceiro GP de terceira classificação à frente do Hülkenberg, indo pro Q2, Austrália, Miami e agora em Imola. Mas largou em 14º, terminou em último lugar em 18º, com várias estratégias ruins. Tá difícil. Gente, carroça. Mas ele mesmo já falou, eu comentei aqui num programa que eu havia conversado com um dos coaches dele, né? E ele disse que tá, assim, ele fala assim, cara, é muito difícil para mim, eu abro o asa, o carro não vai, eu não consigo. Então, assim, gente, querendo ou não, o piloto depende de carro, e carro depende de piloto, é um casamento. Então, por melhor que seja o piloto, ele tá num carro muito ruim, ele não vai. Mas o Max tá tirando da Red Bull. Gente, a Red Bull está em terceiro lugar. É um carro bom. Um carro bom, entendeu? Não é que o carro. Não é porque ela tá. Olha, por exemplo, a Alpine. A Alpine tem 2 pilotos que chegaram a pontuar, entendeu? E mesmo assim, foram os 2 que pontuaram, não foi? O Jack Durham chegou a pontuar? O Jack Durham não. Não. Então, minto. O Colapinto, né? O Colapinto ficou em antepenúltimo. Não. Então, esses 7 pontos são do Gasly mesmo, né? Então... os carros das 3 equipes ali, tirando o Tsunoda, a gente pode falar que são bons carros. Tô louco. Não dá pra gente falar mais que a Mercedes tem uma... Brincando, né? A gente faz aqui brincando. Tem uma carroça, ou o Verstappen tá levando uma carroça e vencendo. E com os 7 GPs não dá pra gente falar. As 3 primeiras equipes têm carros bons, a não ser o segundo da Red Bull. Gente, a Aston Martin, vale dizer que os únicos pontos da Aston Martin são do Stroll, tá? Do Stroll. Só pra falar. Papai Stroll carregando nas costas. Meu Deus do céu. E falando do Bortoleto, ele teve
acabou sendo penalizado com o primeiro Virtual Safety Car, assim como o Leclerc foi, assim como o Piastri foi. Sim. Não tinha como. Aí eu não vou botar Quem na parou conta da muito equipe. cedo, Quem né? parou cedo na Blá, blá. estratégia. Isso acabou foi sendo blefe de penalizado. estratégia. Isso aí pode acontecer aconteceu com vários, né? Então... na Quem ver- foi beneficiado foi o Berman, que estava a 80 voltas atrás de todo mundo, com o safety car do Antonelli. Ele encostou, E com conseguiu pneus passar. mais novos, acabou ainda passando o Bortoleto. O Bortoleto no final da prova colocou um médio, mas já de 12 voltas, então já é um não médio tinha, usado. ele não Era tinha pneu zerado. zerado. Mas como a gente na sempre Cira fala ainda. aqui, nosso campeonato, meus amigos, é contra o Hülkenberg. Estamos 4-3. Estamos pelos... as duplas das equipes é o que está levando menos do restante, né? Então, é o que está mais próximo do companheiro de equipe. Inclusive, nas duas últimas já se classificou, como a gente comentou aqui, à frente, tanto em Miami agora quanto na Emília-Romanha. E se classificando muito bem, saindo satisfeito. A equipe gostando do trabalho dele. Que é o que importa. Exatamente. Nesse meio tempo aí, nesse break aí, agora para a Emília-Romanha, trabalhou muito dentro da fábrica, na Suíça, que é onde é a sede da Sauber. Então, tá se construindo uma ótima carreira. Vamos falar assim, é o novo Senna? Não. É o novo Piquet? Não. É o Gabriel Bortoleto. A gente não sabe se vai ser campeão ou não, mas está se construindo a carreira. É um cara para ficar no mínimo 10 anos dentro da categoria. Dito isso E vamos lá. pelo pessoal que entende, que trabalha com ele, tá? E, gente, mais uma vez, tenham paciência. Não é porque ele não tá pontuando, que ele não é... Porque, assim, o brasileiro, ele é muito... Imediatista. Tá. Calma. E outra, E Senna... 8 mil, né? Senna Ou não o cara não assiste, ou ele assiste e já quer que ganhe. E assim, vamos ser justos. Senna não começou em boa equipe, Rubinho não começou em boa equipe, o Massa Começou na Sauber começou também. na Sauber. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência. E já que a gente tá falando de brasileiro, vamos falar de um outro brasileiro nosso que tá brilhando, porque se tem brasileiro na F2, F3, gente, os outros pilotos tremem. Entendeu? É isso que tá acontecendo. Rafa Câmara fez história esse fim de semana, foi o primeiro piloto na Fórmula 3, nas 3 primeiras etapas, a cravar a pole. Nas 3 primeiras Exatamente. corridas, cravar a pole da corrida principal. Não venceu hoje, foi a primeira corrida que ele não venceu do ano, tá? Ele vem já liderando o campeonato. Ele ficou em P3, Exatamente. mas assim, ele é piloto Academia Ferrari, para quem não sabe, e corre na Trident, que foi a equipe da Fórmula 3 do Bortoleto. Então já temos um histórico ali de Trident Brasil dando bom, né? Que o Bortoleto foi campeão na Fórmula 3 com a Trident. E, gente, eu acompanho o Rafa há muitos anos. E, gente, esse moleque, ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Como eu falei na nossa reunião de briefing na sexta-feira, ele era o principal algoz de Kimi Antonelli nas categorias de base. Foi. Na Fórmula 4 italiana e na Fórmula 4 alemã, que eles faziam no mesmo ano, Sim. inclusive. O Antonelli foi campeão nas duas e o Rafa foi vice-campeão nas duas. Foi. No ano seguinte, de freca, aí o Antonelli... Tava numa equipe melhor. Tava numa equipe... Não, os dois estavam na Prema, né? Mas é verdade. os dois de Prema. Antonelli também foi campeão e o Rafa foi vice-campeão de novo. Aí no próximo ano, o Rafa repetiu a freca, o Antonelli foi para a Fórmula 2 no ano passado. O Rafa foi campeão aí da freca. Disparado na freca. Disparado, campeão na freca. com uma ou duas corridas de antecedência. E agora na Fórmula 3 vem liderando. Ou seja, nosso brasileiro também tem muito potencial. Era um dos principais algozes do Antonelli, que está performando bem na Fórmula 1, sendo um novato, né, na equipe que está. Então tem muito futuro também nosso brasileiro, Rafa Câmara, que é pernambucano, se não me engano. Né? Exatamente, exatamente. Então, ó, Nordestino. você que está acompanhando o Rafa Câmara agora no começo e não acompanhou o Bortoleto quando ele estava nessa fase na Fórmula 3, também acompanhe, ele vai ser campeão, a gente está torcendo, ele vai para a Fórmula 2 e esperamos que ele vá para a Fórmula 1. Então, já que você não viu o Bortoleto... Academia Ferrari. Para Vem mim, Ferrari. é um dos nomes mais fortes da academia. E para mim, o Hamilton tá no final da carreira aí. Para mim, ele é o nome mais forte da academia Ferrari hoje. Vai substituir o Hamilton, então? Será? Vamos cravar? Será? Gente! Nossa, ia ser já tudo! sou torcedor da Ferrari. Se tiver um brasileiro ainda de novo, o último que tivemos foi Felipe Massa. Nossa, vai ser Não vamos vai ser esquecer do legal Ocon, demais. né? Mas tá na fila ali, né? Do Ocon não, cara, do Berman. Do Berman, na academia. na Ferrari. academia. E tá na Haas, né? Então pode Exatamente. substituir, mas... Mas, vamos lá, gente, Rafa. Sobre a corrida, falando especificamente da corrida de hoje rapidinho, do Rafael Câmara, ele largou na pole position, como a Laís comentou. Ele acabou que na primeira, assim como o Verstappen ultrapassou na Tamburello, o Rafael Câmara foi o contrário, ele foi ultrapassado, depois acabou ultrapassando na volta 4, e aí o pneu do carro da trás do Câmara simplesmente, gente, começou a
derreter. Derreteu. Chegou no final, ele resistiu o máximo que ele pôde na primeira colocação, mas ele foi ultrapassado pelo segundo. E quase ele pegou um P3, pegou o pódio, que foi bom para marcar pontos no campeonato. Claro. Mas, faltou isso aqui para ele ainda ser ultrapassado pelo quarto. Não por conta dele. O pneu do carro dele depois, eu vi uma foto, tava, gente, derretido. Esfarelando, Eu né? fiquei com medo dele não conseguir terminar. Ele fez milagre hoje. Eu fiquei com medo dele não conseguir terminar a ponta dos pneus. Exatamente. E pra gente, infelizmente, eu tô acelerando, porque já estamos chegando Já no final, já estão aqui, ó. Vamos encerrar. embora. Acaba, pelo Pra amor de gente Deus, terminar, acaba. piloto do dia pra você. Piloto do dia, pra mim, eu coloquei pra sair do óbvio, né? A gente tá falando de Verstappen aqui, obviamente, piloto do dia. Mas pra sair do óbvio, vou colocar Alexander Albon. Então, Boa É, escolha. Alexander Fez uma Então, acho que foi corridaça. corridaça. O Williams foi lá, pontuou, ultrapassou a Ferrari. Então, baita corrida do Albon. Laís. Meu piloto do dia é ele, o pai do ano. Ele que tem dupla personalidade. Max Verstappen / Franz Herrmann. Porque, gente, a largada dele pra mim valeu a corrida. Exato, é. Foi muito inteligente. E meu bagre do dia não é um piloto, gente. Eu vou pedir licença Vai poética. Vai falar já, Ah, Bagre. você quer? Calma. Não dá. Piloto depois do eu dia do falo. Moa, vai. Meu piloto do Então dia, eu gostaria muito de dar pro Lewis Hamilton. Que isso, o piloto do Laís? dia, mas calma. Não, mas mereceu. Eu gostaria, mas eu não vou dar pra ele, porque ele teve muitas sortes. Calma aí, foi Moa, o safety quinta série cars, agora deu uma- o safety cars. Quinta série bateu Então, agora. vai ser também, vou com a Laís, Max Verstappen. Boa. Não tem como a gente não colocar ele nessa posição. Ele ultrapassou na Tamburello, na primeira curva. Já abriu uma vantagem muito grande, mesmo com o Virtual Safety Car, mesmo com o Safety Car. Principalmente na relargada com o Safety Car. Foi em poucos metros de relargada, ele já quase abriu um segundo naquela reta antes de chegar na Tamburello. E bem aí mesmo. foi que foi. Então, assim, uma corrida impecável do Verstappen, não tem como não dar o piloto do dia pra ele. Agora sim o Bagre, Laís. Bagre do dia do GP de Vamos ver. Imola. Eu queria pedir desculpas e uma licença poética para os meus amigos tifosi, mas a minha bagre do dia, gente, é a equipe Ferrari. Tudo bem que hoje a gente teve um bom resultado, mas assim, eu falo pelo fim de semana todo, até porque eles estavam correndo na Itália, a torcida da Ferrari em peso, a arquibancada toda de vermelho. Aí vem aquela classificação vergonhosa. E, gente, que erro de estratégia, assim, absurda da questão dos pneus, de chegar a ponto do Leclerc estar inconformado no rádio, falando, gente, é sério isso? Eu não tenho pneu para fazer troca e não sei o quê. Então, assim, para mim, o bagre do dia, do fim de semana, vai ser a Ferrari. Como eu já coloquei a minha Red Bull, eu vou falar da Red Bull, vou falar também da Ferrari. E aí, Léo? Bagre do dia. Não esperava esse Bagre do dia Do seu, GP hein? de Imola. Achei que a gente Mas- ia elogiar a Ferrari aqui, amor. Cadê Não, você? a gente Você é um tifosão? Não, eu já falei, eu falei no off que eu não concordo com a Laís, mas é a opinião dela. Ah, opinião Exato. dela. gente, eu tô revoltada pelo Hamilton e pelo Leclerc. Ah, Eu E vou o seu polemizar. Bagre? Bagre do dia pra mim. Oscar Piastri Ah. fez a pole, terminou em terceiro. Que piloto é esse? Eu esperava muito mais dele. Ih, Alô, Lando ó. Norris vai ser campeão. Pronto. véi! Ô, Ablou, gente! ele ablou. Meu Deus! Ele ablou. Olha o corte Tomou por polêmico. fora do Norris ainda. Norris campeão. Vamos lá. Nossa, Ixi, não, esse calma, é Landete calma. Norris mesmo, eu vou te contar. Mas aquela questão que a gente falou, que você, na verdade, trouxe, do Piastri no primeiro stint ali, ou melhor, no segundo stint, depois que ele parou nos boxes dele, desgastando o pneu dele, Claro, tentando remar todo mundo. Ele mandou mal nesse sentido, que acabou Parou cobrando muito depois. antes também, né? Todo mundo, quem parou primeiro ali acabou Tadinho perdendo do um pouco da Pistache. estratégia. Exatamente. O meu bagre do dia, também vou na linha da Laís, que não é um piloto específico. Eu juro que eu tô o programa inteiro, já que o Lando Norris mandou bem, que Chupa, boa! seria a minha escolha, eu tô meio Chupa! confuso quem eu coloco de o bagre do dia. Então, como eu fiz conteúdo no Reaceleração e conversamos aqui, que eu comentei sobre isso aqui, sempre que eu tiver a oportunidade de colocar como bagre esse ser humano, então eu vou Para colocar. com isso, Moa! Então, não vai ser o Lando Achando Norris. que o bagre do calma, dia foi o calma. Moa hoje. Tá vendo a minha reputação? Já estão achando que é o Lando Norris.
O bagre do dia Eu vou pra te mim cancelar, hein? é a equipe Alpine. Mas por quê? Não porque trouxeram o Colapinto, nem por causa do Gasly que tá mandando bem. Por terem colocado Flávio Briatore, primeiro, como conselheiro, e segundo, pra piorar, Chefe de como equipe. chefe de equipe. Então, isso pra mim, toda vez que eu vejo o Briatore ali na transmissão, é bizarro, é inacreditável. Depois do Singapura Gate, como a gente explicou hoje, Ele chegou a ser não tem banido. como. Não tem como. A gente vê Amigos. e achar isso normal. você falou de Singapore Gate, só Então, fazendo um sempre que eu adendo. tiver oportunidade, falarei algum ponto de Briatore criticando dele estar no mundo da Fórmula 1. Então, então amigos, esse é meu bagre. Já é que o eu não escolhi seguinte, ninguém, É o seguinte, vamos fazer uma campanha, você ligado aqui no Band Play, Câmera da Verdade, campanha para Moa Spirlandelli ser o Chefes. presidente do Conselho dos Pilotos Nossa, para tirar Ben Sulayem e também agora isso lá, hein, Flávio Ben Sulayem Briatore. e Flávio Briatore, tá Ó, bom? Você falou Vamos fazer essa campanha. do Singapore Gate, só para corrigir uma informação que a gente ficou meio confuso. O Thiago me mandou mensagem aqui. A batida do Alonso foi na volta 14. Que beleza, a volta hein? do Nelsinho foi na volta 14. Pronto. Corrigido Tá aí, tudo lá. pessoal. Estranho, Será que por isso que ele é o 14, então? Olha, só. teoria da Olha conspiração. só, será? Vamos analisar. Será? Naquela época não tinha ainda numeração, era a numeração dos carros, né? Tipo, do campeonato, aí a FIA dava numeração. Aí depois que escolheram a numeração, Olha. ele sempre foi o 14. E aí, meu povo? Vamos pesquisar isso aí. Exatamente, mas infelizmente já estão aqui, ó, Léo. Ó, Tão Larissa, mandando a gente já estão embora. aqui, ó. Bora, Gente, né? esse programa tá. Aconteceu muita coisa na corrida, a gente tem que falar aqui. Então, muito obrigado a você que continuou na transmissão, continuou com a gente aqui no Colo no Grid para nossa resenha. Lembrando que todos os GPs estamos no Band Play, no band.com.br e algumas horas depois do nosso ao vivo fica disponibilizado no YouTube do Esporte na Band. Sempre já vou agradecer aqui com os meus amigos eu que Laís. agradeço. Amigo, Muito obrigado. Muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui de novo com o melhor domingo do ano do automobilismo, hein? Nossa, vai ser Que é? fenômeno. 25 de maio, vamos tomar café da manhã com o GP de Mônaco, almoçaremos com as 500 milhas de Indianápolis e vamos jantar ou tá na baladinha com as Nas 600 milhas de Charlotte. da NASCAR. Domingo de muita Brilho, Fórmula 1 brilho, no próximo brilho. domingo. Obrigado, pessoal. Nos vemos no Colo no Grid depois do GP de Mônaco. Valeu.